aqui. Ok. Vamos começar a dar um mesmo, ok? Deixa eu ver isso aqui, tá ajustado, não tá pegando nada, pronto. A gente vê como é que tá essa questão, né, das percepções sobre essa questão de campo elétrico, tá? A gente vai começar com exercícios mais simples e depois vai aumentando o nível de dificuldade, tá bom? Questão número 1. Um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, né? E a direção desse campo ela é horizontal, tem um sentido da esquerda para a direita. E aí, nesse ponto P, eu vou colocar uma carga de teste Q de 2 microcoulomb. Maravilha. Antes da gente começar, o que você entende dentro da concepção de campo elétrico quando eu tenho uma carga positiva e quando eu tenho uma carga negativa? Isso faz você lembrar de alguma coisa? Carga positiva e carga negativa, e pensando em alguma representação geométrica associado, né, com o campo elétrico, isso faz você lembrar de alguma coisa? A questão de atração? Tá correta essa questão de atração, porque quando você tem cargas, né, vai existir esse fenômeno de atração, de repulsão, a depender dos sinais. Mas a ideia de atração e de repulsão, ela depende de pelo menos duas cargas, né? E essa pergunta que eu fiz, ela independe de ter uma segunda carga, ok? Claro que para eu deduzir essa ideia, né, que eu estou querendo explorar de você, eu de fato precisaria de duas cargas para fazer a dedução. Mas é uma propriedade, né, uma propriedade geométrica de campo elétrico que está associado com essa ideia de cargas positivas e negativas, né? Só para a gente recordar aqui, não sei se você, como é que isso foi abordado lá na aula para você, mas quando eu tenho uma carga positiva, ela gera um vetor campo elétrico de afastamento. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Ok, né? Então era essa a ideia, né? Aqui campo elétrico, né? E quando eu tenho uma carga negativa, né, a gente gera um vetor campo elétrico de aproximação. Aproximação. Tranquilo? Essa parte é Sim. até aí tudo bem? Beleza? Sim. Maravilha. Então, ele deu pra gente que tem uma região do espaço, né? E se nesse ponto existe uma intensidade de campo elétrico, né? É porque tem uma carga que está gerando esse campo. Mas a gente vai colocar aqui esse ponto P. Vamos desenhar aqui esse ponto P. E aí ele está dizendo que tem um campo elétrico, né? Da direita para a esquerda e na horizontal. Então olha só o que a gente vai fazer. Ó. Vou colocar até de outra cor aqui, né? De vermelho. Tem um vetor campo elétrico. Ele está na horizontal, da direita para a esquerda. E esse campo tem a intensidade de 6 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb, ok? E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, nesse ponto P, colocar uma carga, né? Uma carga que eu vou chamar de Q. E essa carga, ela tem um valor de 2 microcoulomb, ok? Até aí tudo bem? Sim. E aí ele vai lá e pergunta qual é a direção, deixa eu ver aqui a câmera. Qual é a direção, qual é o sentido e a intensidade dessa força elétrica, né? Então veja só, força elétrica é a nossa pergunta, seria a nossa interrogação. Então Sim. vamos colocar aqui, força elétrica, a gente quer saber esse valor, né? Na verdade já em forma de vetor, né? Porque ele perguntou a direção e o sentido também, então a gente não vai calcular só o módulo, só o valor absoluto, a gente vai calcular a direção e o sentido. A maneira como essas três variáveis se organizam, né, se relacionam, te faz lembrar alguma expressão? Força elétrica, carga e campo. Existe um. Aquela. Mas eu acho que não vai encaixar, não. K0 vezes Q? Não. K0 vezes Q dividido pela Não, distância ao não. quadrado, essa expressão ela existe. Mas para Sim. calcular a intensidade pura, né, de uma carga só. Só que aqui agora eu coloquei uma carga de teste nesse ponto P. Então é essa expressão aqui, ó. Força elétrica igual a carga vezes campo elétrico. Se recorda dela?
Sim. Pronto. Então agora, Carol, substituindo, como é que fica? Substituindo aí, como é que vai ficar? Fica 6 vezes 10 Calma, a calma, 30. calma. Vamos substituindo cada coisa Ah, no não. seu lugar. Não, FE é igual Pronto, força elétrica. Hã? a 2 2. Micro é quanto? Micro vale vezes quanto? 10 a menos 6 Isso. 10 a menos 6. Vezes vezes 6 vezes 10 a quinta. 6 vezes 10 a quinta. Maravilha. Ok. Então, força elétrica vai ser. Ó, a nossa aula lá de notação científica, né? Então, quem com quem? Quem com quem? 6 vezes 2, Que dá quanto? 12 12, vezes né? 10 Elevado a quanto? a menos 1. Menos 1, né? Multiplicação de potências de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aí, menos 6 mais 5 fica menos 1. 12 vezes 10 é menos 1, o quê? Melancias, bananas, abacates, morangos. 12 vezes 10 é menos 1, o quê? O que você está calculando? Força elétrica. Força. E força é dada em quê? Newtons. Newton, né? Pronto. Só que aí repara o seguinte. Nas alternativas, a sua resposta, né? Ela tem uma potência de 10. Tem alguma alternativa com potência de 10? Não. Não, então você vai ter que transformar isso no número comum, né? Formato numérico Sim. normal. Então, o que seria 12 vezes 10 a menos 1? O que seria 12 vezes 10 a menos 1 no formato numérico padrão? Não seria 1,2, 0,12? Veja só. Olha só a resposta que você me deu. 0,12. Para você fazer isso, a vírgula deslocou para a esquerda quantas vezes? Para sair de 12 para 0,12, quantas vezes ela deslocou? Uma vez. Não. Se a vírgula não Duas aparece, vezes. duas. E o seu expoente é menos 2? Não. Não, é quanto? Menos 1. Então vai ser quanto? Então, 1,2. 1,2. Beleza? 1,2 newton. Aí, Carol, no seguinte, nós achamos o módulo, a intensidade, que é 1,2, mas a gente não discutiu ainda sobre a direção e sobre o sentido. Sim. Você saberia dizer qual seria a direção e o sentido da força elétrica? Esquerda para direita? Por quê? Tá correto, mas por que que é? Porque tá no sentido de progressão? Não, vamos lá. Aí, aqui agora a gente vai entrar numa abordagem um pouco teórica para depois a gente justificar isso, tá? Lá na minha aula presencial de física, lá na escola, eu ensinei essa parte aí. Então, vamos abrir um parênteses para fazer uma discussão de uma propriedade que a gente aprende lá na geometria analítica, certo? Geometria analítica. Existe uma propriedade vetorial, Carol, que diz que um vetor, que eu chamo ele de U, ele pode ser obtido por meio do produto de uma constante K por um outro vetor que eu vou chamar de V. Essa é uma propriedade vetorial. Como assim, professor? Não entendi. Explica para mim, por favor. Então, eu vou colocar aqui um vetor U. E eu vou dizer que o tamanho, né, desse vetor U, ele tem um tamanho 1. Certo? Agora, Carol, escolha aí um valor de K. Não bota muito não, entre 1 a 5. Escolhe aí um valor para K. 2. 2. Pronto. Então, pela propriedade, né? Quanto é que tem que ser V para que essa propriedade seja verdadeira? U é igual a 2 vezes V. Que tem que ser o tamanho de V para isso ser verdade? Eu disse que o tamanho de U... Hã? Não, meio. Olha só. Vou pegar o V aqui e fazer da metade, ó. Mais ou menos a metade. Dizer que esse aqui é V. E o tamanho dele
é 0,5. Então, U é igual a K vezes V. Ou U é igual a 2V. Certinho? Que é o tamanho de V, não é meio? Quanto é que é 2 vezes meio? Quanto? 2 vezes meio? 2 vezes 0,5, quanto é que é? Ué, mas não seria... É. Então, olha o tamanho de V e olha o tamanho de U, né? E eu posso fazer assim também, né? Eu posso fazer Ué, assim, ó. mas não foi o que eu falei? Foi. Tá ok, né? E eu posso fazer assim, Ah, ó. tá. Eu posso dizer que se K for igual a menos 2 Vai ser a metade. e U for desse tamanho aqui, ó. Menos 1? Eu, pode, não, deixa o menos 2 só pra você perceber. O tamanho de U, ele é 1. Então V vai ser isso aqui, ó. A metade de U. Só que com um detalhe. Virado para a esquerda. Então, U é igual a menos 2 V. Você consegue perceber alguma coisa aí sobre esse K? K tá te dizendo alguma Conversão. coisa? Hã? Comparado ao primeiro e o segundo, do E segundo. isso, pode ser entre os dois. Pode ser entre os dois. Um tá K. negativo e outro tá positivo. E aí, quando E fica o... negativo, o que acontece? O que aconteceu com V quando você colocou um sinal negativo? Olha para onde U está apontado e para onde V está apontado no segundo caso. altera o sentido. Perfeito, você falou a palavra mais correta. Alterou o sentido, né? Isso é linguagem de vetor, maravilha. Então, Então, Carol, positivo pra... então como se pegasse a referência do zero. Do pronto. zero pra frente. No Pode caso, do ser, zero pra pode pensar direita. assim. Aumenta, do zero pra esquerda, diminui. Isso, só que essa ideia de alterar o sentido fica melhor, né? Virou, né? Tá. Botou ele apontado para o sentido contrário. Tava para direita, botou para esquerda. Ou se tivesse para cima, ficaria para baixo, tá? Essa propriedade aqui, ó, U é igual a KV, a igualdade permite afirmar que U e V estão na mesma direção. A constante K me diz quantas vezes V é maior ou menor do que U. E o sinal de K me diz se eles dois estão no mesmo sentido ou sentidos opostos. Então eu vou escrever isso aqui para você. A propriedade acima aliás, o na, né? Na propriedade acima, a igualdade garante que os vetores estão na mesma direção. O módulo de K diz quantas vezes o vetor V, o vetor U, é maior ou menor que o vetor V. E o sinal de K diz se esses vetores estão no mesmo sentido, se K maior que zero, ou se estão em sentidos opostos, que seria um K menor que zero. Aí agora, Carol, eu vou reescrever essa propriedade. U é igual a K vezes V. Mas também vou escrever a fórmula que a gente está usando.
Lhe parece familiar? Sim. A natureza é parecida, né? Uhum. Então, quando você pega essa propriedade da geometria analítica e traz para a eletrostática, quem é que está no lugar de K? Quem é que está fazendo o A papel do constante? K? Qual A o nome? constante não. O. O quê? O Qzinho, que é carga, né? Sim. Então, isso lhe permite concluir alguma coisa? Do que a gente acabou de discutir aqui, né? Caso da esquerda e caso da direita. O sinal da carga de teste, ela faz você tirar alguma conclusão? Com base no que está escrito em vermelho, ela permite você afirmar alguma coisa? Relacionada ao IV? Não, o IV já foi relacionado à força elétrica e campo elétrico. Nesse sentido? Não. Não, se você Não. fosse descrever, porque carga pode ser positivo ou negativo. Sim. Sua carga pode, né, pode ser uma carga positiva, pode ser uma carga negativa. Só que eu tô querendo discutir sobre direção e sentido de campo elétrico e força elétrica. Isso faz você tirar alguma conclusão? São. Não seria proporcional. São. Estão no mesmo. Estão no mesmo sentido, não? Se o quê? Força elétrica e campo elétrico vão estar no mesmo sentido, se o quê? Se for positivo, Ou, negativo. Mas aí no caso vai estar no sentido diferente, não? pronto, sentido pronto. Você descreveu a propriedade. Então agora, Ah, tá. então o que, que a gente vai tirar disso aqui? Nós vamos tirar duas conclusões. Se K é maior do que zero, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós temos aqui um ponto, onde a minha carga ela é positiva. Então eu vou escolher uma direção qualquer da força elétrica. Então o campo elétrico vai estar também na mesma direção. Mas, como você disse, eu posso ter uma opção 2. Se a minha carga, né, se Q for negativo, né? Se Q menor que zero, então vai acontecer isso aqui, ó. Se a força elétrica estiver apontando para um lado, o campo elétrico vai estar na mesma direção, mas no sentido oposto. Beleza, Carol? Tranquilo isso aí? Sim. Agora, vamos retornar para o nosso problema. A minha carga de teste é positiva ou negativa? Positivo. Positiva. Então, Direita para esquerda. Ou pronto. esquerda, Exatamente. Isso, é. é esquerda para direita. Então, Esquerda para direita. como? Opa. Botar aqui. Como Q é maior do que zero? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar também para a direita o módulo da força elétrica. Na mesma direção e no mesmo sentido. Então, acaba ficando a letra. Cadê? A letra A. 1,2 horizontal da esquerda para a direita. Beleza? Tranquilo? Sim. Pronto. Marcar aqui, né? Letra A. Agora vamos seguindo aqui na nossa questão, né? Pegar aqui uma outra. Pronto. A2, né?
Ok. É, duas cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas e separadas entre si, no vácuo, pela distância de 6 centímetros. Ele quer saber qual a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio que liga essas duas cargas, né? Considerando a constante, o padrãozão, né? 9 vezes 10 a nona. Maravilha. Qual seria a primeira coisa que você faria nessa questão, hein, Caro? Definir os valores de cada. Definir os valores. Eu faria um desenho, Sim. beleza? Para eu poder conseguir visualizar as coisas, né? Então eu tenho Anderson, aqui, no caso diga. dessa daí. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Peraí. Certo. Eu posso jogar naquela fórmula que eu tinha falado e multiplicar as duas cargas? Não, ele é para você calcular a força por lei de Coulomb, né? A força elétrica de atração e repulsão entre duas cargas. Aqui agora já é a intensidade do campo elétrico em função de duas cargas, ok? Entendi. Vamos lá. A carga 1 é positiva ou negativa? Positiva. Positiva. A carga 2 é positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Ok. Onde é que ele quer? Ele fala aqui também que essas cargas estão separadas por uma distância de 6 centímetros. Vou colocar aqui 6 centímetros. Onde é que ele quer calcular a intensidade do campo? Onde ele quer calcular a intensidade do campo? De uma carga a outra? Não está escrito no texto. Dá uma olhadinha que você vai identificar. Onde é que ele quer calcular o campo elétrico resultante. Hã? Ponto médio? No ponto médio, né? Então, seria mais ou menos aqui assim, né? Que ele iria querer o... Cadê? O campo elétrico. Mais ou menos aqui assim, o ponto médio. Que ele chamou de M. Certo? E aqui a gente já pode tirar alguma outra informação, né? Qual é a distância da carga 1 para o ponto médio? 3? 3, né? Tá na metade, ponto médio, né? Então aqui 3 centímetros, né? 3 centímetros e aqui 3 centímetros. Ou seja, a distância da carga 1 para o ponto M é igual à distância da carga 2 para o ponto M, que vale 3 centímetros. Maravilha. O que mais que está faltando a gente representar aí? Sentido? Do que? De Q1 e Q2? Que é carga. Só que carga é uma grandeza física escalar. Quando você fala sentido e direção, então agora tem que ser uma grandeza vetorial, né? Então, qual é a grandeza vetorial do problema? Qual é a grandeza vetorial do problema? Campo elétrico. Ok? Só que eu tenho um campo elétrico gerado por duas cargas. Ok? Uhum. Até aí tudo bem? Muito bem. Então, você vai ter que desenhar esse vetor. Aí eu te pergunto, pra quê que você vai desenhar vetores? Sem desenhar você não resolve, certo? Mas, além de resolver em si, né? Pra que você desenha? Eu ia falar que seria pra... No caso... Ô, Jesus. Eu ia falar que seria no caso pra saber se é positivo ou negativo, mas o caso já informa a questão. O sentido? Só que você lembra que nós temos uma aula gravada lá no YouTube sobre operações com vetores? Sim. E eu tenho 4 situações. Então a representação de vetores, ela vai te ajudar a perceber o que eles estão fazendo entre si. Se eles se somam, se eles se subtraem, se vai cair num teorema de Pitágoras, se vai cair numa regra do paralelogramo. Certo? Então, essa representação vai ser isso. Porque se você tem um campo gerado por duas cargas, né, você quer calcular o campo resultante em um determinado ponto,
E esse ponto está recebendo o efeito de mais de uma carga, então você vai ter que efetuar uma operação de soma de vetores. Mas que operação é essa? Ok? E você só vai conseguir visualizar isso se você desenhar. E aí agora nós vamos utilizar isso aqui, ó, essa ideia. Essa aqui, ó. Carga geradora positiva, vetor campo de afastamento. Carga geradora negativa, vetor campo de aproximação. Beleza? Muito bem, Sim. então vamos lá. Você é Q1. Você é positivo ou negativo? Positivo. Então no ponto M você gera vetor de afastamento e aproximação. Afastamento. Então, se você é Q1, no ponto M você vai botar um vetor para a direita ou para a esquerda? Pra esquerda. Vamos lá, vamos retornar, né, o raciocínio. Você é Q1. Você é No Q1. caso, Q1 quer afastar de M. O vetor quer afastar de... Exatamente. Então, se ele quer afastar, você vai para a direita ou para a esquerda? Você é Q1. No Pra ponto direita. M você quer afastar. Então, você vai botar para a direita ou para a esquerda? Pra direita. Para a direita, né? Vetor de afastamento, né? Então, nós temos aqui o vetor gerado pela carga 1, né? Então, eu vou chamar de E1. Agora você é Q2. Repare que o vetor E1 ele está afastando de Q1, certo? Contrário, pra esquerda. Ou Agora você é Q2. Ou Calma, calma. Você é Q2. Você é positivo ou negativo? negativo. Então, você vai gerar vetor campo de afastamento ou aproximação? Aproximação. Então, a partir do ponto M, se é um vetor de aproximação, ele fica para a direita ou para a esquerda? Pra direita? Para a direita, né? Um vetor, ó esse vetor, ele está indo de encontro de encontro a Q2. Ora, Carol, esses vetores estão no mesmo quê? Sentido, direção? Direção já é, né? Mas estão no mesmo sentido. E aí você vai voltar lá para aquela aula de operação de vetores. Né? E aí quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, o módulo deles é dado pelo quê? O que eu faço? Campo resultante. Aliás, só o módulo, né? Então tirar a setinha. Como é que eu vou fazer? O campo resultante vai ser dado pelo quê? Que operação? Eu tenho 4 opções. Subtração? Soma. Subtração quando estão em sentidos opostos, né? Um brigando com o outro. Agora não, eles estão se ajudando, né? Tá todo mundo querendo ir pro mesmo ponto. Então vai ser E1 mais E2. Belezinha, Carol? Uhum. Agora, muito bem. Como é que eu calculo o campo em função de uma carga geradora, né? Ó, deixar aqui no cantinho para você. Campo elétrico é igual a constante vezes carga geradora sobre distância ao quadrado. Perfeito? Então, em relação a E1, constante vezes carga 1 sobre distância 1 ao quadrado. Mais carga 2, constante, vezes carga 2 sobre Então, distância só que 2 no caso eu falei. Não. É, ao quadrado. Beleza? sim. E aí, tem que desenhar os vetores, porque a depender de como ficou a disposição deles, você vai aplicar operações distintas, tá certo? Aí a física acabou, o resto é matemática. Ok? A constante ele deu, que é 9 vezes 10 na nona. A carga 1 ele deu também, que é 4 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6. A distância 1 é quanto? 3. Você vai colocar 3 aqui? Seis? Não. Olha a sua constante. A unidade referente à distância está em quê? A unidade de comprimento está em quê? Metro por coulomb?
metro, né? No caso é metro quadrado, que é unidade de área, mas ela vem de uma unidade de comprimento, é metro, né? Então você não pode trabalhar em centímetro. 3 centímetros são quantos metros? Como é que eu faço pra transformar de centímetro para metro? Divide. Por quanto? Por quanto? Divide, certo. Mas por quanto? Lembra da régua, né? De uma régua, de uma treina, de uma fita métrica que talvez te ajude. 1000. 100, ok? 100. Em 1 metro tem 100 centímetros. Aí no caso ele falou que era quanto? Cadê? Aqui vai ficar 0,3, né? 0,03 metro. Mas a Oh, gente meu trabalha em Deus. notação, né? Fica melhor. Ok? Então, na verdade, né? 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Mais 5 vezes 10 a menos 6. Opa, faltou 9, né? Vou botar aqui. Não vai alterar o resultado mesmo. Sobre 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Então ali em cima é 9 vezes 4 vezes 10 a terceira sobre 9 vezes 10. Quanto é que é 10 a menos 2 ao quadrado? 10 menos 2 ao quadrado. O que é isso? No- Essa parte aqui, ó. 10 menos 2 ao quadrado. O que é isso Zero? aí? Não é potência de potência, né? Sim. Então você multiplica os expoentes. Então 9 Menos vezes 4. 10 a menos 4, ok? Agora, ali em cima, eu multipliquei as potências. Eu não multipliquei os coeficientes por quê? Será que foi porque eu esqueci? São iguais? Não. Lá em cima, ó, aqui, ó. 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 menos 6. Nas potências eu multipliquei. Sim. Conservei a base e somei os expoentes, né? 9 menos 6, 3. Mas por que eu não multipliquei os coeficientes, o 9 vezes o 4? Será que foi porque eu esqueci? Por que será que eu não fiz? Eu poderia ter feito, né? Não ia mudar nada, mas... Será porque eu optei por não fazer essa multiplicação? Não sei. Porque eu já vi embaixo que ia aparecer o 9, né? Então, ó. Ah, corta. Então essas coisas, né? Tem que ter essas manhas, nessas malandragens, porque isso aí vai facilitando a sua vida. Né? Da mesma forma, ó, que lá na frente, 5 vezes 9, a parte das potências eu vou fazer. Vai ficar 3. Mas a parte dos coeficientes, não. Por que eu não vou fazer? Porque eu vou poder simplificar depois, né? Então eu faço uma operação só. Ok? Agora, continuando, né? 10 a terceira dividido por 10 a menos 4, como é que fica? 10 a quanto? Em divisão, eu. Subtrai os expoentes, isso. Então vai ser 3 menos menos 4. Então quanto é que fica? Quanto é que fica? No caso. 7? 7, né? Porque vai ficar menos Ah, tá. menos 4, menos menos é mais, ok? Então, 4 vezes 10 a sétima, mais, que ali ficou a mesma ideia, né? 5 vezes 10 a sétima. Posso fazer essa soma aí? Pode. Pode. Por que que eu posso? Porque todos os dois estão elevados a 10 ou 10 elevado a 7 Isso, iguais. as bases são iguais, os Sim. expoentes também, né? A aula lá de notação científica. Eu falei pra você usar muito, né? Como é que fica então? 9 vezes 10 é menos 7. 9 vezes 10 a quanto? Ou a 7. A 7. Não é 14, não? Não, Por quê? porque são iguais. Porque conserva. Na soma e na subtração conserva. 9 vezes 10 a sétima, o quê? Newtons.
Por Coulomb, é campo elétrico agora, né? E isso tá na letra D, ok? Então tá aí, marcando ali, belezinha? Sim. Agora vamos pegar uma questão um pouco mais interessante. Vou pegar 6, por exemplo. Ele não pegou os desenhos, né? Então nós vamos fazer assim, então, ó. Só um instantinho aí, pera aí. Pera aí que deu uma leve travadinha aqui. Pera aí, viu, Carol? Deu uma travada aqui. Só um minutinho. Ah, agora vai, acho que vai. Pronto. Bom, tá dando umas travadas aqui. Espera só um pouquinho.
não quer me passar a questão, aí eu tento fazer qualquer coisa e te mando foto, não? Pera aí, que deu uma travada aqui. Já. Viu? Só um minutinho. Acho que agora foi. Pera aí. Pronto, minha tela tá compartilhada aí? Tá? Tá. Tá, pronto, beleza. Olha só, Carol. Tem essa disposição aqui, né? Um ponto P, né? E eu tenho duas cargas. E aí o ponto P, a carga 2Q e a carga menos Q, eles se organizam como se fossem vértices de um triângulo equilátero, certo? Sim. E aí o que acontece? Ele pede pra gente marcar a alternativa que melhor representaria o campo elétrico resultante, né? Então tem ali as cinco opções, né? A, B, C, D, E. Ok? Sim. Muito bem. Então, só nos resta fazer uma coisa aí, que é o quê? Desenhar? Desenhar, exatamente, né? Desenhar. Eu vou chamar essa carga de 2Q de... Essa questão é mais interpretação, né? de 1 e vou chamar a menos Q de 2. Perfeito? Em relação à carga 1, o que você vai fazer? No ponto P? Vou ter que desenhar um vetor campo elétrico, né? Mas como é que ele vai ser? Como é que ele vai ficar? Fica da esquerda pra direita? Para a esquerda, para a direita? Para a esquerda ou para a direita? Pra direita. Para a direita? Ops. Assim? Mas no Da caso, carga as 1? duas vão ficar no mesmo... Calma, vamos devagar. Né? Você falou para eu fazer dessa forma em relação à carga 1? Eu vou até fazer de cor diferente, né? Pronto, aqui eu vou deixar o 2. Deixar assim, 2. Pronto. Sim. Acho que sim. Assim? Dessa forma? Não. Como? Porque Q é negativo. Não, esquece menos Q. Vamos para a carga 1 primeiro, então a carga sim. de 2Q. O vetor da carga 1, né? Tem algum ponto que seria zero? De Não, referência? esquece isso. Eu quero desenhar vetores. É só Então, representação pra de direita. vetores. Hã? Então Pra você quer direita. que o da carga 1 fique assim? Sim. Ele está na linha de ação? Aí você vai voltar lá para a aula de vetores. Minha linha de ação é essa aqui, Carol. Essa aqui, ó. Aqui está a minha linha de ação. Sim. Então, na linha de ação, eu vou desenhar um vetor de afastamento ou aproximação? E aí, afastamento ou aproximação? Aproximação? Não é afastamento porque é positiva, né? Então, aqui seria o... Cadê? O meu. É 1, né? Referente à carga 1. Eu chamei a carga de 2Q de 1. Aí, no caso... Como é que vai ser da carga 2? Vai ser ao contrário. Como? Subindo, descendo, direita, esquerda? Descendo. Assim? Não. Assim? Descendo. Ah, No descendo? sentido do Assim? pontilhado. Ah, na linha de ação. Assim? Sim. Beleza? Terminou? Certo? Acho Certo? que sim. Tá errado. A direção e o sentido estão certos. Mas você consegue identificar o que está errado aí? Você consegue identificar o que está errado? Não. Veja só, né? Como é que é a fórmula mesmo para calcular campo? A intensidade do campo é a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, né? Qual a distância da carga 1 para o ponto P? P? Ah, Não está escrito na tela, né? Qual a distância da carga 1 para o ponto P? Tá escrito. mais 2Q. Não é L.
L? Tá Ah, escrito. sim. Qual a distância da carga 2, que é a menos Q, pro ponto P? L. L também, né? Sim. E as cargas têm a mesma quantidade? Não. Não. Quem é que tem mais carga? A1 ou A2? A1. A1. Então, o que tá errado aí no meu desenho vermelho? Pela distância não vai ter diferença, mas pela carga vai. Então, o que tá errado no meu desenho do vetor vermelho? A distância tem que ser menor? O tamanho do vetor tem que ser menor, né? Porque o tamanho do vetor expressa a magnitude daquela grandeza. Que tamanho eu vou fazer mais ou menos o vermelho? Em relação ao roxo, eu vou fazer mais ou menos como? De que tamanho? De que tamanho eu vou fazer o vermelho? Beleza, tá errado. Mas de que tamanho... Opa. De que tamanho eu vou fazer ele? Mais ou menos. Em relação ao roxo. Hã? Tudo bem. No pontilhado, na linha de ação e para baixo. Mas qual o tamanho, mais ou menos, em relação ao roxo? Hein? Que tamanho, mais ou menos? Isso aqui pode te ajudar a responder. Qual o tamanho que eu desenho o vetor vermelho? Da carga 2. Hã? Você tá me ouvindo? Você tá escutando falar? Não, não escutei você falando nada aí. Ah, pronto. O microfone tava desligado. Beleza. Tem que ser metade? Como é que é? A metade em Metade, relação exatamente. à carga. Eu Exatamente. meia hora falando aqui, eu não sei entender o porquê. Tem a metade da carga, né? Então, vamos fazer desenho na metade do vetor. Exatamente. Pegar mais ou menos a metade, né? Que seria o quê? Esse tamanho assim, ó. Opa, pera aí. Mais ou menos isso aqui, né? Então esse seria o E2, né? Mas eu preciso desenhar o campo resultante. Como é que eu faço para desenhar o campo resultante? Você lembra lá da aula de vetores? Lembra como é que eu faço para desenhar o vetor resultante? Não. Não? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o irmão gêmeo de E2 e desenhar na extremidade de E1. Ah, sim. E vou pegar o irmão gêmeo de E1 e desenhar na extremidade de E2. E agora, o resultante vai ser unir os pontos de interseção da origem com os pontos de interseção de extremidade, né? Aqui é o ponto de interseção da origem, aqui é o ponto de interseção das extremidades. Então agora eu vou ligar os dois. Aqui está o meu campo resultante. Então isso é muito parecido com o que está na letra C. Beleza, Carol? Assim Entendi. funciona. Você vai aplicar essa ideia, né, de desenhar vetores em muitas questões, para você ver mais ou menos o ângulo que está formando, para você poder aplicar ou um Pitágoras ou um lei do cosseno. Tá certo? Então tá aí a nossa questão número 6. Beleza? Eu vou interromper esse vídeo para ele não ficar muito longo. E aí vou abrir outro, né, para a gente resolver só mais uma questão.